Boa noite, quinta-feira, 17 de março. O Nesp Notícias de hoje repercute o agravamento da crise política no Brasil. Quem nos ajuda a entender as questões jurídicas por trás dos últimos acontecimentos é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Bauruenses protestam na Getúlio Vargas contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro do governo Dilma. Trabalhadores da Endurbe prometem engrossar a paralisação dos funcionários municipais a partir de amanhã. Saúde. Você vai ver como o diagnóstico de um problema de visão na infância pode transformar a vida de uma criança. O segundo dia da greve dos funcionários públicos municipais foi marcado pela decisão dos trabalhadores da Endurbe de aderirem ao movimento. Eles não aceitaram a nova proposta da direção e anunciaram paralisação para amanhã, caso não haja nenhuma contraproposta. A reunião foi realizada no refeitório da empresa com a presença de funcionários de vários setores da Endurbe e representantes do sindicato da categoria. A presidência da empresa apresentou à comissão de funcionários 3 propostas de negociação. A primeira, que foi entregue ontem, previa um reajuste salarial de 3,5% e aumento de R$ 310 para R$ 370 de vale-compras. No segundo dia de negociação, Nico Mondelli ofereceu 3% de reajuste e um vale-compra de R$ 385, ou 2,5% de reajuste e vale-compra de R$ 400. Dentro do limite que a prefeitura está trabalhando e a dificuldade de uma contraproposta, uma melhoria na proposta, apresentei 2 variações aqui para os funcionários da Endurbe, sendo a primeira, onde eu levo o ticket, o vale compras para 385 e há uma redução salarial para 3%. Mas o ganho também efetivo sobe de 6% para 6,33%. E uma segunda proposta de R$ 400 no vale compras, com redução salarial para 2,5%. Mesmo assim, eu tenho um ganho efetivo para os funcionários da base de 8% e para a empresa como um todo para 6,77% de aumento. Os representantes dos funcionários da Endurbe deliberaram sobre as novas propostas apresentadas pela diretoria da empresa. A categoria reclama dos valores propostos como reajustes salariais. Eles esperavam, no mínimo, um reajuste de 6%. Para a gente, a proposta ela não está contente, né? A gente espera uma melhoria salarial, né? Não só no Vale Compra dá poder de compra para a gente, comida na mesa, dá. Porém, o salário ele é importantíssimo, não dá para abrir mão, porque ele é importante na aposentadoria nossa. A direção da empresa deliberou pela segunda vez e voltou a propor 3,5% de reajuste, por ser esse o limite estabelecido pela prefeitura, e aumento no vale-compra de R$ 310 para R$ 385. Por ser uma empresa dependente da prefeitura, eu estou limitado na questão salarial 3,5%. Mas como eu sou uma empresa seletista e as diferenças da prefeitura que é estatutária para seletista, há os encargos sociais diferenciados. Então houve aqui essa alternativa no Vale Compras de melhoria e a gente viu que também a grande quantidade de funcionários almeja uma melhora no Vale. Então essa foi a proposta e uma alternativa dentro do possível que a Endurbe conseguiu. Após mais uma reunião entre funcionários da Endurbe e direção da empresa, como não houve acordo, os funcionários decidiram por realização de greve a partir de amanhã. Mas isso pode mudar caso a empresa apresente uma nova contraproposta. A categoria está deliberando para o início da greve, tanto no setor da coleta, no setor de capinação, varrição, por conta da Endurbe não ter atendido as suas reivindicações. Amanhã vai estar saindo somente 30% dos setores, respeitando o que prevê a CLT, manter no mínimo 30% do serviço e continuar o movimento de greve. Os diretores do sindicato criticaram a falta de negociação da prefeitura com o movimento de greve e acreditam que a adesão dos funcionários da Endurbe deve fortalecer esse movimento.
É um grupo muito importante, é um setor importante na cidade hoje, que é a coleta de lixo, e isso vai chamar a atenção, isso vai fazer que outros setores também acabam aderindo a esse movimento. Sobre a liminar concedida pela primeira vara de Fazenda Pública, que obriga a manutenção de 100% dos serviços considerados de urgência e emergência e 70% essenciais, o sindicato deve entrar com um recurso por considerar que a medida fere o direito de greve. O 100% na área de saúde não é de servidores, é de serviço. São 6 setores da saúde, é UPA, o SAMU, o pronto atendimento, infantil, CAPS-AD e, se não me engano, a parte de transplante. O restante está caindo no 70% de saúde e DAI. Tá? Os outros setores, como educação, aqui mesmo está afetado por essa liminar, é distinto, aqui é a Justiça do Trabalho, lá foi só pessoal estatutário. E a gente já está providenciando os recursos em relação a isso. Um aglomerado de chuvas moderadas a fortes se concentra no norte e nordeste do estado. Elas se deslocam para a região central. Amanhã o tempo fica mais estável, mas não estão descartadas novas pancadas à tarde. Bauru pode ter uma pancada de chuva hoje à noite. Agora a umidade do ar é de 63%. Praticamente não venta neste momento. A temperatura variou hoje dos 19 aos 31 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 33 graus. Começou hoje a campanha do agasalho deste ano. Representantes de empresas voluntárias tiveram um encontro na manhã desta quinta-feira. A expectativa do município é de superar a meta de 150 mil peças arrecadadas. A repórter Kátia Vanzini acompanhou o encontro e tem mais informações. Eu vou conversar com a Darlene Têndolo, que é secretária do Bem-Estar Social, que vai nos dar mais detalhes sobre a campanha. Darlene, como que vai funcionar essa campanha esse ano? Olha, esse ano nós vamos focar naquelas pessoas que são 20 favelas na cidade de Bauru e a gente vai estar atendendo, porque com as chuvas, né, atípicas que tivemos, nós tivemos muita perda, né? O pessoal perdeu muita roupa, perdeu muita coisa, porém a roupa acabou tendo um prejuízo muito grande para essas pessoas. Então, rapidamente, iniciamos no mês de março e a gente vai caminhando, se houver necessidade, vamos prorrogar a campanha até o mês de agosto, né? Estima-se que ao entrar a coleta dessa roupa, a gente já vai distribuindo, como fazemos todos os anos, né? A gente pede que sejam roupas de boa qualidade, que as pessoas possam estar recebendo logo, né? Porque ao advento do frio, fim do mês de abril, já está um frio mais assim, rigoroso. Então eu quero já estar atendendo rapidamente essas pessoas. As empresas que tiverem interesse em participar, como que elas podem fazer? Elas podem entrar em contato conosco, né? Aqui na Secretaria do Bem-Estar Social, todo mundo já está bem acostumado a SEBS. Pode entrar em contato através do meu gabinete também. O telefone é o 3227-8624 e nós estaremos providenciando, né, os cartazes e aí colocando aquela pessoa como ponto para que a sociedade, para que os órgãos de comunicação também possam divulgar, para que todos em conjunto possam divulgar de fato, que as pessoas tenham mais facilidade. Obrigada, Darlene, pelas informações. Lembrando que as empresas que participam da campanha, elas vão estar identificadas com esse cartaz. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. No próximo bloco, a gente fala de problemas de visão em crianças. Os pequenos dão alguns sinais de que não enxergam bem e os pais precisam ficar de olho. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos e a gente fala agora de problemas de visão em crianças. É mais comum do que se imagina, mas como elas não conseguem expressar ou identificar que não enxergam bem, o diagnóstico demora para ser dado. Você vai ver como a correção com óculos faz toda a diferença na vida desses pequenos. Só que no meu caso foi descoberto
Cristiane tem ceratocone, uma doença que causa deformidade na córnea. Ela passou por várias cirurgias, inclusive transplante, e ainda hoje faz acompanhamento. Como a doença é hereditária, logo que teve a primeira filha, a Luísa, ela procurou um oftalmologista. Mas a garota não manifestou nenhum problema de visão. A surpresa veio com a caçula, Rafaela, que não aparentava ter dificuldade para enxergar. Aconteceu nas férias na casa dos avós maternos, após ela passar um bom tempo das férias na frente da televisão, assistindo grudada da televisão, né? E os avós ficaram incomodados com isso, devido até ao meu histórico com ceratocone. A partir daí começou a insistência para levar a Rafaela, pelo menos por desencargo de consciência. Na consulta, além de descobrir que a Rafaela, na época com 3 anos, tinha ceratocone, a Cristiane recebeu a notícia de que a menina tinha 10,5 graus de miopia. A emoção maior veio mesmo quando a pequena colocou os óculos pela primeira vez. Já na ótica, quando ela colocou, ela começou a pular na loja, mostrando a loja inteira. Olha, mãe, eu estou enxergando, olha, eu estou enxergando. E saiu saltitante. E isso emocionou até as funcionárias da loja. E daí, quando chegamos em casa nesse mesmo dia, ela gritou: mãe, vem ver meu quarto. E daí, o que tem no teu quarto? Aí ela: olha, mãe, como é lindo meu quarto. Olha os brinquedos, olha que lindo meus brinquedos. Hoje, já adaptada, ela até esquece que está com eles. À noite eu quis dormir com ele. E no banho eu quis tomar banho com ele. Além dos pais, os professores também têm um papel importante no diagnóstico de problemas de visão. Isso porque as crianças passam a maior parte do dia na escola. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que no Brasil existam mais de 250 mil crianças entre 5 e 15 anos com problemas de visão. O Miguel, por exemplo, passou a ter dores de cabeça e dificuldade para enxergar as atividades na lousa. A professora alertou os pais que já estavam atentos ao comportamento do filho. A gente sabe que criança sempre tem aquela dorzinha que ele quer chamar a atenção. Estou com dor de barriga, dor de cabeça. Então, a hora que a professora falou que ele realmente estava tendo dificuldade de enxergar, isso aí foi decisivo para a gente ter certeza que era realmente um problema de visão, né? Ele passou pelo oftalmologista e o diagnóstico foi 1,25 graus de miopia, o que foi facilmente corrigido com os óculos. Eu conseguia ver melhor, não sentia mais dor de cabeça. E você gosta hoje de usar óculos? Sim, porque eu fico mais bonitinho. Este oftalmologista que atende crianças explica que depois do teste do olhinho obrigatório em recém-nascidos, toda criança precisa passar por uma consulta aos 3 anos de idade. A visão se consagra, se completa aos 7 anos. E se você tiver 4 anos para tratar, você tem condições de tratar e resolver uma grande parte dos problemas aparentes. Uma criança que tem um olho saudável e o outro não, ela nunca vai mostrar praticamente nenhuma indício de que ela sofre da visão. Então, nunca esperar que ela se manifeste. Procurar sempre aos 3 anos de idade realizar o primeiro exame. De acordo com o especialista, graças aos estímulos que as crianças recebem diariamente, hoje o exame é bastante simples. São usadas desde figuras até letras para se chegar ao diagnóstico. As crianças são mais fáceis de fazer o exame, elas sofrem muito estímulo desde cedo. É um paciente extremamente honesto. Ele relata as suas dificuldades com extrema exatidão, desde que você esteja preparado para ouvir. Contrair as pálpebras para enxergar, olhos avermelhados e dores de cabeça frequentes são sintomas que podem indicar dificuldade de enxergar. Se alguém na família tem problemas de visão, a atenção precisa ser redobrada. Pais míopes, os filhos têm que ser prestado bastante atenção neles. Pais estrábicos,
Então, tem uma série de fatores que você deve lembrar. Agora, nada substitui o primeiro exame aos 3 anos de idade, independentemente de ter ou não ter alguma indicação. No próximo bloco, a gente repercute a crise política no país. Vamos tentar entender as questões jurídicas por trás dos últimos acontecimentos em Brasília. Quem conversa com a gente é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Daqui a pouco, continue com a gente. 3 dias depois da manifestação que levou 15 mil pessoas às ruas de Bauru contra a corrupção, um grupo de bauruenses voltou à Avenida Getúlio Vargas ontem à noite, agora em protesto contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A movimentação em frente à Polícia Federal ocorreu por volta das 9h30 da noite. Cerca de 200 pessoas se concentraram no local. Munidos de buzinas e panelas, os manifestantes protestaram contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. O trânsito no sentido centro-bairro ficou lento próximo das 10 da noite. Alguns motoristas que passavam pela Getúlio Vargas também apoiaram a manifestação com um buzinaço. O protesto seguiu até a meia-noite. E apesar dos protestos, hoje pela manhã o ex-presidente Lula tomou posse, mas ela foi suspensa pela Justiça. A presidente Dilma Rousseff empossou Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Em discurso duro, criticou a divulgação das escutas telefônicas que foram interpretadas como uma tentativa de livrar Lula das investigações na Justiça Federal do Paraná. Porém, logo depois da cerimônia, a posse do ex-presidente foi suspensa por uma liminar do juiz federal Itagiba Preta Neto. Ele argumenta que a nomeação de Lula dá indícios de crime de responsabilidade. A Advocacia Geral da União está recorrendo dessa liminar, mas no Supremo Tribunal Federal já chegaram 10 ações pedindo a anulação da nomeação. E para entender a legalidade desses últimos acontecimentos em Brasília, vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Conrado, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa noite, eu que agradeço o convite. Segala, começando então pela nomeação do ex-presidente Lula como ministro. Há impedimento legal para que ele se torne ministro? Para que ele se torne ministro não há impedimento. O que ocorre é que, diante das gravações que foram divulgadas, colocou-se em suspeita a lisura da nomeação. Essas gravações que foram divulgadas ontem pelo juiz Sérgio Moro, elas foram legais? Ele divulgou gravações, escutas telefônicas com a presidente da República. Um juiz federal tem o poder de fazer escutas com a presidente e dar publicidade para isso? O processo penal permite a gravação, a interceptação de comunicações telefônicas. No caso da gravação da presidente, o que houve foi uma gravação indireta. Ela não era o alvo da gravação, o telefone grampeado era de um assessor do presidente e indiretamente acabou pegando essa conversa. Portanto, não houve uma interceptação da presidente da República. Ele deveria ter submetido essas gravações antes ao STF, ao Supremo Tribunal Federal? Na verdade, ele tem que remeter o processo ao Supremo. Foi o que ele fez. A diferença é que ele suspendeu o sigilo do processo antes de remetê-lo. Então, o processo já está a caminho do Supremo Tribunal Federal. Uma dúvida que muita gente vem questionando, o juiz Sérgio Moro vem sendo questionado, é que toda pessoa tem direito a sigilo na relação dela com o advogado. E uma das escutas divulgadas é do Lula com o advogado dele. Isso não seria ilegal? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil garante ao advogado o sigilo das suas relações profissionais. O que não quer dizer que todo advogado, em qualquer relação da sua vida civil, esteja protegido por essa situação. O que se tem como sigilo é apenas a relação profissional. Então, neste caso, há que se verificar, no caso concreto, se a conversa estava se dando numa condição de advogado-cliente ou de amigos em que uma das partes tem por profissão a advocacia. Se for a relação advogado-cliente, como prova nos autos do processo, tem que ser descartada. Tem que ser descartado porque é previsto na lei que ela não pode ser utilizada. Todo cidadão brasileiro tem direito a esse sigilo. O advogado tem direito a esse sigilo. O sigilo é do advogado. O sigilo é do advogado.
porque para que ele tenha condições de exercer a sua atividade. Certo. Então, em relação ao conteúdo dessas conversas, na sua visão, Conrado, já é o suficiente para destituir o Lula dessa possibilidade de chefiar a Casa Civil? As gravações que foram divulgadas, elas são suficientes para ensejar uma investigação. E o que se tem hoje é uma investigação e, por isso, colocou-se a nomeação do presidente como ministro em suspensão até que os fatos possam ser analisados. Um juiz federal anulou a posse do Lula, então, por enquanto, ele ainda não é ministro. E esse mesmo juiz, ele já tornou públicas críticas ao governo, participou de manifestações. O fato dele ter se posicionado, isso não tira o direito, não tira a isenção dele em julgar esse caso? É que se entender que o juiz é um cidadão antes de qualquer coisa. E como cidadão, ele tem o direito de externar as suas opiniões. O que é vedado é, como juiz, na condução de um processo, manifestar opinião pessoal. Então, a partir do momento em que ele recebeu os autos e passou a examiná-lo, ele não pode mais emitir opinião pessoal, porque nesse momento ele está representando o Estado e não a pessoa física dele. Então, a partir de agora, ele não pode mais opinar? Agora, não. Sobre esse processo, não. Nós citamos que deram entrada a várias ações no STF e a partir do momento que o Supremo julgar uma dessas ações, a gente já chega a uma decisão definitiva se ele pode ou não se tornar ministro? O Supremo é o tribunal hierárquico maior do país. Portanto, se o Supremo emitir uma decisão, qualquer que seja ela, terá reflexo em todas as decisões de instâncias inferiores. Então, o Supremo, na medida em que ele apreciar a demanda, ele colocará um ponto final na questão. Mas ele vai precisar analisar todas as ações? É o que se espera, para a garantia do Estado Democrático de Direito, que ele possa fazer uma análise aprofundada. Uma análise superficial não traria tranquilidade para esse momento de convulsão social. Então esse processo, na sua visão, Conrado, ele pode demorar um pouco ainda, essa definição? Ele pode demorar até uma decisão final, mas eu acredito que será dada uma decisão liminar, assim como houve em primeira instância, se salvo engano é o ministro Teori Zavascki quem irá relatar esse processo, e ele dará uma decisão liminar para dizer se o Lula poderá assumir o ministério e aí, enquanto ministro, aguardar um desfecho, ou então se ele realmente não poderá assumir, mas há uma decisão liminar até que o mérito ao final possa ser apreciado. Falando agora sobre o impeachment, o Congresso hoje deu início aos trabalhos da comissão que vai julgar na Câmara dos Deputados o impeachment da presidente Dilma. E hoje, a gente sabe que o impeachment é um julgamento político, mas tem que ter uma fundamentação jurídica. Hoje, há fundamentação jurídica que justifique o afastamento da presidente Dilma? Numa análise sem ter acesso a todos os autos, eu acredito que existem elementos suficientes para se permitir a discussão. Existem possibilidades de se afirmar que juridicamente houve violação de prerrogativas da presidente. Agora, a decisão sobre se elas são relevantes ou não a ponto de justificar a perda do mandato é uma decisão política que compete aos deputados e senadores e sobre as quais não temos condições de impedir esta manifestação. Esses elementos, na sua visão, eles estão diretamente relacionados às últimas informações levantadas pela investigação da Lava Jato? Estas últimas investigações, na verdade, são o final de um processo, de um caminho que já vem sendo trilhado desde o ano passado. As gravações divulgadas ontem, todos os desdobramentos do caso, eles são relacionados ao que já tinha sido denunciado e sido apontado como motivo para o impeachment. Eu acredito que eles reforçam essa sensação e esta necessidade dos deputados tomarem uma posição definitiva e firme para que nós não fiquemos à mercê desta indefinição. Para a gente concluir, Conrado, esse momento de muita comoção popular, inclusive um julgamento desse tipo, o julgamento político, ele tende a sobrepor as questões jurídicas? Ele tende a sobrepor, mas como presidente de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, eu espero e tendo a acreditar que o aspecto jurídico deva ser observado. Não se pode inventar, não se pode praticar casuísmos, então por conveniência eu tiro ou deixo um presidente. Agora, eu não posso negar que o aspecto político ele tem um peso muito grande, talvez até maior nesta fase do processo do que o aspecto jurídico. Tá certo, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço.
O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!